Cancerianos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muitíssimo bem. Sejam super bem-vindos aqui para mais uma leitura neste canal, tá bom? Essa leitura também, como as outras, ela é atemporal, não tem um limite, tá, de mês. São as leituras que eu mais gosto de fazer, porque elas sempre nos surpreendem no momento certo. Hoje eu vou começar com o tarô egípcio, e depois eu vou clarificar, caso necessário também, com o tarozinho mitológico, tá bom? Não tem tema definido, muito boa sorte a todos e que venha na mesa a mensagem adequada para este momento. Meu cabelo não tá ficando no lugar, mas enfim, vamos ignorar. Eu tento ignorar, mas é porque ele vem pro meu rosto. Depois eu vou começar a gravar com ele preso, acho que vai ser melhor. A amizade aqui no fundo. Vamos começar, por favor, energias para câncer. Está disponível para massa canceriana. Caranguejo. Opa, uma carta lunar, a aprendizagem. O vídeo fica invertido aqui, né? Enfim, depois eu vejo o que é que eu faço. Temos uma torre no fundo. Tá. Vamos com calma. A aprendizagem. O eremita, energia de virgem. Ou energia solo, da limpeza, das finalizações. Opa, já vieram mais duas. No fundo nós temos a oferenda. Nós temos aqui o prodígio e a iniciação. Ó, apareceu a torre ali, apesar de eu não sentir a torre como algo desabando aqui pra vocês, não, tá? Pode ser, novamente, algo repentino, né? Algo que acontece aí do nada, tá? Vocês estão aí na vida de vocês, talvez um pouco mais solos. Ou que essa coisa repentina deixa vocês um pouco mais afastados das amizades, como a gente já viu ali também no início, né? E traz aqui algum tipo de aprendizado. Se não é sobre vocês, a gente também pode inverter os papéis. Se você trouxe alguém na mente nesse momento da leitura, pode ser que eu esteja falando sobre alguém, né? Que está passando aí por um momento de aprendizado. Um aprendizado, inclusive, não muito fácil, tá? Porque a carta do prodígio é uma carta que fala de realizar muitas vezes coisas impossíveis, mas também fala de ilusões e quimeras. Então, ela pode estar quebrando ilusões aqui, né? Tá no início da quebra de ilusões, com esse trabalho de aprendizado, né? De entender aquilo que realmente é ofertado, aquilo que realmente existe, tá? Aqui, para essa pessoa. Pode ser uma pessoa que vocês estão distantes? Pode, tá? Até porque atrás da oferenda também nós temos a carta do louco, que neste deck representa, às vezes, também alguns retornos. Não só nesse deck, né? Mas, enfim. No tarô egípcio, isso se reforça mais. Vamos ver aqui com o mitológico, o complemento desta leitura. O que é que nós temos a mais aqui para vocês, cancerianos? 3 de ouros no fundo. Sobre o que estamos falando. Eita, ia virar muita carta agora. Sobre o que estamos falando. O imperador. Esse imperador aqui, ele aparece para vocês, se eu não me engano, já em outras leituras também, né? Energia ariana aqui. Deixa o sistema aqui aberto. E, ó, quem tá aqui também, novamente, outra energia virginiana, o eremita. Não sei se vocês têm forte no mapa, se vocês estão lidando com algum virginiano aqui também. Ou pode ser, mais uma vez, a característica da situação, né? Esse isolamento, esse momento de ficar sozinho aqui, ó. O imperador, a lua. E eu falei, né, de ilusões e quimeras. E a lua, ela representa também essa confusão. Apesar de ser uma carta também muito intuitiva, tá? Muito... das emoções, do passado, mais uma vez, ela também representa muito essa questão da ilusão, aquilo que não está sendo visto com clareza, visto que não tem luz própria, né? Aqui, inclusive, Hecate, né? O símbolo da nossa deusa do submundo aqui. Mas, mais uma vez, ó, página de ouros e rainha de ouros. Esse momento solo, seja desta pessoa, seja de vocês, seja lá de quem for, está trazendo, mais uma vez, as rédeas, né? Um aprendizado. Aqui é o líder, né? O imperador é a soma de todos os reis em conjunto, em uníssono. Né? Então, tá trazendo um aprendizado, ó, e a gente tem o pajem e a rainha de ouros. Né? Então, tá trazendo um aprendizado sobre valorização, talvez sobre questão realmente, pode ser que alguns estejam aprendendo mesmo a lidar com questões financeiras. Mas eu tô sentindo, sinceramente, uma coisa mais além, tá? Uma coisa mais palpável. Lembrando que a gente tem a oferenda aqui, e o pajem de ouros, ele também pode ser aquele que oferta algo, né? Não tanto quanto um cavaleiro de ouros, né? Uma oferta realmente
ali mais expressiva, porque o pajem, ele sempre é aquela coisa mais inicial, né? Aquela princesinha ali que tá começando a sua jornada dentro do reino, né? Mas a gente também tem uma rainha de ouros aqui, outra energia, mais uma vez, de terra. Touro, Virgem e Capricórnio forte nessa mesa aqui. Áries também, Peixes e Virgem. Peixes e Virgem, inclusive, são opostos complementares. Então, você pode estar lidando com o virginiano ou pode estar lidando com o pisciano, que traz essa energia virginiana nesse momento, ou vice-versa. Ou você tem um dos dois fortes, ou não tem nada a ver mais uma vez, pode ser só a questão realmente da energia aqui, né? Então, alguém está aqui aprendendo, ou mais uma vez, está passando por uma jornada onde aprende a liderar com essas coisas, tem um aprendizado real aqui e traz, né, depois de um período talvez um pouco mais solo, um pouco mais isolado, algum tipo de proposta para vocês, ou vocês começam a iniciar novas propostas. Aqui não precisa ser necessariamente, por exemplo, uma pessoa, tá? Pode ser que um projeto amadurece, vocês amadurecem um projeto de vocês começam a liderar, botar forma, tirar algo do escuro, né? Mesmo que sozinho, mesmo que sem ajuda aqui, porque, mais uma vez, tem duas vezes o eremita. Talvez vocês não possam contar com a ajuda de ninguém. Aqui vai você e Deus, você e a sua intuição, você e a sua vontade de fazer dar certo. O ponto é, vocês começam a fazer isso daqui, essa iniciação, ela está aqui, e essa conclusão também está aqui. Existe um reino para vocês aqui, Rainha de Ouros. Eu tenho uma questão de separar, às vezes, inclusive, rainhas como, né, as pessoas a quais eu direciono a leitura, reis a outras pessoas que participam. Mas é uma leitura geral, então vocês também podem inverter os papéis, tá? O que mais aqui a gente pode falar sobre os cancerianos? Agora vieram mais duas. Ela vem de novo. A torre. Gente, ou acontece um reboliço aqui do nada, ou esse aprendizado também tem a ver com esse reboliço aleatório, tá? Das duas, uma. Ou a coisa vem completamente do nada, por exemplo, se é você que vai receber talvez uma proposta, um contato de alguém, alguma informação sobre alguém, vem do além aqui, de certa forma, tá? Vocês talvez nem esperem, ou esperem, mas assim, acontece ainda de forma mais inesperada do que vocês esperam, sabe? Ó, o Ás de Ouros e o Cavaleiro de Ouros. Eu acabei de falar que não tinha um cavaleiro aqui, agora o cavaleiro desceu nessa leitura. Então, alguma proposta, algum início aqui, algum pontapé. Eu tô sentindo muito, inclusive, pra maioria aqui, uma coisa relacionada realmente a finanças, a projetos, a empreendedorismo, tá? Se existe, talvez, algum empreendedorismo, algum empreendimento, melhor dizendo, é certo, que dá algum problema, que parece que não vai, aqui, inclusive, é uma coisa meio que não desista. Aqui é algo para vocês aprenderem, porque, mais uma vez, a aprendizagem está aqui, é para você aprender com esta torre, é para você aprender com esta situação, tá? E é um aprendizado muito seu. É uma coisa que talvez, se você pegasse conselhos com outras pessoas, eu tô começando aqui uma empresa, eu tô começando alguma coisa, eu pego um conselho com outra pessoa, não seria tão efetivo esse conselho quanto eu passar por essa situação, tá? Mais uma vez, se é uma questão de romance, por exemplo, para outra pessoa, vocês podem estar, inclusive, já dentro de uma relação, essa pessoa está aprendendo coisas, pode ser que dentro desse aprendizado, mais uma vez, muito interno, se você sente seu parceiro ali um pouco mais distante, pode ser que ele sozinho esteja lidando realmente com suas próprias batalhas, mas aqui vem algum tipo de oferenda, tá? E a mesma coisa se, existe alguém distante que vocês talvez esperem, ou que vocês, né, sintam, mais uma vez, a intuição, vocês podem realmente sentir aqui no íntimo de vocês alguma coisa de comeback, pode ser que volte. E volte sim com um aprendizado. Talvez uma pessoa um pouco mais pé no chão. Lembrando que a gente tem uma rainha. Aqui, para mim, a rainha representa vocês. Se existe uma outra pessoa aqui, pode estar representando por esses três, tá? E o imperador, beleza. Ele é a soma de todos os reis, como eu falei. Agora, se a gente tá falando isso daqui, são energias mais imaturas, tá? Ainda não tão maduras quanto. Então, mais uma vez, também o aprendizado que esse outro lado teve, pode ser que também sirva para vocês esse aprendizado no sentido de vocês fazerem melhores escolhas. Se é alguém retornando, será que vale a pena? Claro que é de cada um, o tarô que não vai dizer sim ou não, né? Isso é óbvio. Mas sim, obviamente, esse. Fica aí ligado na sua intuição, cuidado aí com as coisas, porque é uma coisa que vem muito repentina, pode mexer, pode bagunçar, né? Câncer. Cancerianos. Caranguejos. Vamos lá. 9 de ouros, a carta da colheita, a carta daquilo que eu esperava, aquilo que eu plantei, eu colho, a força, o 6 de espadas. A força é uma energia de leão, 6 de espadas, que é uma carta que fala, inclusive, de ir para lugares mais calmos, mas que também, assim como todo 6, é uma carta
Número 6 é meio que a energia da perfeição, né? Energia da harmonia. Então, para mim, ele tanto me representa essa coisa de eu ir para lugares mais calmos, eu retornar para lugares que podem me trazer uma calma, né? É um retorno decidido, já que é uma questão aqui de espadas. Então, se há retorno, se há afastamento, seja lá o que for, existe aqui uma decisão, mais uma vez, que pode, para muitos, por exemplo, se é uma questão desse momento, que ainda está passando por esse aprendizado, estar acontecendo na base de muito autodomínio, tá? A pessoa está se segurando muito, ou então precisa, realmente precisa desse autodomínio para se afastar. Aqui também pode ser um conselho para vocês, mais uma vez. Ah, uma pessoa maluca aqui, talvez que retorna. Tô falando maluca de zoa, tá? É, cada um sabe o que é. E vocês talvez não queiram. Sejam fortes aqui, sejam determinados, passem com determinação aqui. Eu não vejo que vai ser um problema, tá? Para quem queira isso. É, a determinação aqui sobre vai pra lá, vai pro teu canto, vou ficar no meu canto, enfim. Aqui é a mesma coisa, a determinação talvez para quem é questão de empreendedorismo, para quem quer botar uma coisa para frente. É a determinação, é a força, é a vontade sendo aplicado. E aqui a independência que chega. Ó, tem uma rainha de espadas. Eu não sei porquê, o eremita novamente aqui. Eu não sei porquê, mas eu sinto um pouco essa sensação de vocês entenderem, tá? Se for, por exemplo, uma outra pessoa, vocês entenderem, a pessoa aprendeu, a pessoa entendeu, uau, legal, voltou aqui. Mas não parece ter muito ânimo pra nada, não. Aqui não tem nenhuma energia de copas, inclusive, né? Tem nada. Por isso que eu tô remetendo muito mais pra uma questão financeira e profissional, tá? Só um minutinho, gente. Vamos lá, vamos continuar, né? Como é que a gente fecha isso daqui, ó? 7 de ouros, uma carta de crescimento, uma carta de espera, outra carta de crescimento, 3 de ouros, e agora o rei de ouros. 8 de copas, gente. A carta de deixar para trás, a roda da fortuna, ou até mesmo vir de encontro ao meu 9 de copas, né? Ir de encontro ao meu 9 de copas. Nós temos o 7 de ouros, o 3 de ouros e o rei de ouros. Tem muito ouros aqui, tá? Então, seja lá do que a gente estiver falando, para mim tem muito mais uma coisa realmente relacionada ao campo material. Aqui é vocês indo em busca, e é um incentivo para vocês continuarem nessa busca desse crescimento, dessa. Eu tô sentindo do montar, do criar esse empreendimento, tá? Mais uma vez, para quem não é isso, tem alguém aqui, ou vocês, ou enfim, do outro lado, talvez realmente querendo fazer algo crescer. Se for uma relação, pode ser uma relação que vocês já estejam vivendo, a pessoa talvez queira dar avanços, né? Uma relação amorosa aí que pode começar, sei lá, um noivado, um casamento, morar junto, enfim. E aí vai de vocês entenderem se vale a pena ou não, porque eu vejo que tem uma coisa aqui de um certo afastamento, mesmo que emocional, tá? Talvez não seja um afastamento de corpos para todo mundo aqui, mas emocional justamente para revisar isso. Talvez já morem juntos e estão vendo se aqui ainda vai continuar, porque o 7 de ouros também é uma carta de avaliação, mas o que eu vejo na mesa aqui, há a tendência assim de continuidade, e não só de continuidade, como formação de casal aqui. Nós temos um casal na mesa, né? Rainha e rei de ouros. Tá bom? Então, como se a parceria se firmasse aqui. E mais uma vez, lembrando que o 8 de copas, apesar de, por si só, ele falar realmente, né, de virar as costas, de desapego, de sair fora e buscar o seu 9 de copas, né, aquilo que realmente satisfaz, isso aqui pode ser ainda, né, como é que fala, uma coisa preciosa para mim, mas eu preciso ir em busca daquilo realmente que eu quero. Você vê que todas as tacinhas, elas estão de pé, então o afeto aqui existe, seja lá o que for. Também, às vezes, pode indicar, em certas situações, né, essa pessoa que saiu fora, retornando atrás desse 9 de copas. A questão é, vale a pena? Não sei, tem muito ouros aqui. A gente tem a roda da fortuna, carta kármica, destino, as ações do destino, enfim. Vale a pena? Vocês que sabem. Não vou saber, né? Cancerianos, não vou me estender, vou deixar por aqui, tá? Espero que essa leitura faça sentido aí pra quem precisa. É isto. Cheiro no grande no coração, se cuidem e até a próxima.